Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Estou aqui com Francisco José, idealizador do projeto Poder do Voto. Para você participar desse projeto, basta acessar o site www.opoderdovoto.com.br. O que a pessoa precisa fazer para se inscrever, Francisco? Olha, nós temos já uma sede aqui, que fica na Rua do Imperador 434, e agora dia 15 serão abertas as portas e nós vamos passar a colher as assinaturas. É justamente uma ficha que vem com 6 assinaturas. As pessoas que são interessadas, né, o povo que é interessado, pode pegar essa ficha, levar para casa, assinar e preencher conforme tem as instruções e trazer para a sede. Mas, independente disso, nós estaremos nas praças, né? Já temos uma tenda, tudo bem arrumado, organizado. Vamos para os bairros e tem um projeto também para a gente ir visitar aos finais de semana os municípios, que é mais importante. Viu? Porque muitas das vezes as pessoas têm o projeto de lei de iniciativa popular, mas colhem as assinaturas só nas capitais. E o sofredor do interior? Mas nós vamos lá visitar eles, vamos pegar a assinatura deles. Você participou, na verdade, pelo menos acompanhou bem a formulação da Constituição de 88, a Constituição Cidadã. Estava lá. Qual a tua avaliação da qualidade da Constituição como está? Olha, você vê que, na verdade, a nossa Constituição, desde a primeira, é copiada de outros países. Nós temos embutido dentro da Constituição temas e manias, né, que hoje é a consequência da corrupção. Isso é tudo, sabe, dentro da Constituição invisível. Que a Constituição nossa é copiada, sempre foi copiada. Então, alguns detalhes que mudaram. Mas o básico mesmo hoje, que nós precisamos, que as pessoas falam assim, nós temos que mudar o Brasil. Não, esse governo vai mudar o Brasil. Nós temos condições... Olha, não tem. O tempo que eu trabalhei, esses 40 anos de assessor parlamentar, não tem outra saída do que você fazer a mudança pela base. E a base é o povo, é o eleitor que faz os representantes. É do prefeito, que é justamente preparado para ser um deputado estadual. É um deputado estadual que é preparado para ser um deputado federal, senador, governador, e assim vai. Então, por quê? Quem é responsável por isso? Nós, povo, que nós colocamos todos esses homens, porque na testa não está escrito, esse tem caráter, esse é um homem honesto, esse não tem. Então, a nossa Constituição, ela dá toda essa abertura para os atuais governantes ter todo o espaço de fazer tudo isso. O voto deve continuar obrigatório, na tua opinião? Olha, a questão não é nem de ser obrigatório, a questão é o prazer de você ir escolher o seu representante. Qualquer pessoa pode votar? Eu acho que sim. Eu, pelo menos, tenho um maior prazer se eu tendo esse poder de eleger e de corrigir, eu vou ter o maior prazer de 4 em 4 anos voltar lá. Porque se o meu representante, como deputado federal, como senador, como governador, foi um excelente, voto nele de novo. A pessoa que foi cassada pela decisão do voto, do eleitor, do poder do voto. Do poder do voto, quem entra no lugar dela? Olha, é justamente, por exemplo, o deputado federal é aquele que está na vez. Esse é normal, continua o processo normalmente. Aí da coligação ou mais votado? Não, agora, sobre essas coligações, já vem uma reforma política aí, todo esse negócio pode até mudar. Quando acontece, como no caso de Foz do Iguaçu, que 10 foram presos... Aí vieram os suplentes. Os 10 podem ser colocados para fora pelo povo? Pode. Porque o seu suplente. Aí você fala assim, e o suplente? Aí vai ser aqueles que elegeram ele, que vai ser passar a vigiá-los. A justiça eleitoral, os cartórios eleitorais, suportam? Olha, mas justamente é adequar ao processo. Isso vai ser, olha, esse poder do voto,
aprovado, isso vai ser um alívio para a nossa justiça. Você vê quantos processos tem? Engavetados, guardados, segurados, espera, para aí, recomendados. Quantos? A justiça tem outras coisas para decidir. Então vem os processos políticos que, sabe... O projeto, de uma certa maneira, não pode tornar os políticos mais populistas. Exemplo, para além do mérito da reforma previdenciária, certo, para além disso, se vale, se não vale, se é bom, se não é bom, um deputado que vote pela reforma previdenciária, ele está arriscado a cair. Olha, você vê que até a visão... Mesmo que ele analise com todos os seus funcionários, seus assessores, que é inevitável uma reforma da Previdência. Olha, você vê essa reforma da Previdência hoje, a que ponto nós chegamos. A Previdência ela foi preparada justamente para manter os seus aposentados na tranquilidade. Foi preparado para isso. E ao passar do tempo, a Previdência foi surrupiada. Ela foi usado o dinheiro dela, o governo usou o dinheiro da Previdência e ficou esse quadro, chegou a esse quadro. Mas Tudo a gente que não tornaria nossos deputados populistas de votar só no que a população quer, não no que ela precisa? Não, veja só, você está falando justamente a Previdência ao ponto que chegou, que nós temos justamente essa dificuldade de fazer essas reformas, de modificar tudo isso. Olha só, no início, a gente voltando para o início, se fosse tudo correto, se fosse tudo certo, se aqueles gestores da época mantivessem o respeito pelo povo, pelo aposentado, o quadro estaria do jeito que está hoje? Não estaria. Então é isso que eu te digo, o poder do voto, quando o eleitor tiver esse poder, a visão política muda. A nossa política nacional vai mudar. Porque um camarada, para ser candidato, ele vai pensar duas vezes. Meu irmão, diga só, um usineiro se candidatar a ser deputado, um político do povo, vai fazer o que pelo povo? Não tem condição. Com esse poder, um empresário de nome vai colocar o nome dele para trabalhar para o povo? Não vai. Então muda totalmente a visão de um político. Realmente os que vão se candidatar a prefeito, a deputado federal, estadual, vai ser uma pessoa que quer realmente participar, ajudando quem? Ajudando o povo. De certa maneira... E mantendo justamente a dignidade. De certa maneira, um projeto como esse termina não atingindo um presidente da República. Como mobilizar 30 milhões de pessoas? Olha, eu digo o seguinte, o camarada muitas vezes, por ser conhecido nacionalmente, se lança presidente da República, que nós tivemos aqui em Alagoas, o Collor. Né? É um camarada que chega, tem boas ideias para chegar como gestor a uma nação, né? Ao nosso Brasil. O que aconteceu de errado com todos esses candidatos? Justamente a assessoria, a equipe que ajuda. Quando um ministro da Educação, do Planejamento, é atingido, não fala no ministro, não. Fala no governo daquele camarada, é o presidente. Foi o Collor, foi fulano de tal. Você me entendeu como é que é? Então, o camarada que se candidatar a presidente da República é um camarada justamente que vai chegar lá pela vontade do povo, não pela vontade de multinacionais, não pela vontade de empresários, de classes políticas. É povo, porque ele vai ter a autoridade de escolher o seu ministério, ele vai ter a liberdade de escolher a sua assessoria. Hoje não. Hoje um camarada para chegar à presidência da República, ele tem que se comprometer com muitas classes. Tem que se comprometer, olha aí, uma construtora nacional, olha como está. Todo mundo se rendendo porque ela está denunciando tanta gente. Você vê a capacidade. E isso, quantos presidentes chegaram a esse poder dessa forma? O Lula mesmo. O Lula, quantas campanhas ele passou tentando ser presidente?
Mas o discurso do PT, na época, o discurso do PT era um discurso de trabalhador, do povo. Aí teve o quê? Teve que se render. Você acredita que, exemplo, a Dilma teria, num projeto do poder do voto, o eleitor 30 milhões, no caso 27 milhões, procurando os cartórios eleitorais para reprová-la? Sem dúvida. Não digo nem assim a Dilma, mas futuramente, qualquer candidato, representante desse povo, se fizer justamente vergonha, porque muitas vezes você votou num candidato e o camarada está fazendo vergonha. Você não pode nem falar assim, eu votei nele. Você se omite de tanta vergonha que você tem. Então esse povo, como o voto é secreto, inclusive tem essa manifestação de reprovação é secreto, ele vai tranquilamente, não precisa fazer alarde, não precisa fazer nada. Não precisa ir para a rua, não precisa. Hoje não, o povo está sendo levado para a rua para desmoralizar o povo fica desmoralizado, não tem efeito de nada. Não se pode, de certa maneira, criar uma onda em que as pessoas, tipo, eu vou votar nesse daqui porque eu vou dar um ano para ele, senão eu vou lá e cancelo? Não, ele vai dar uma oportunidade justamente por aquilo que ele está oferecendo. O camarada muita chega, hoje você vê os discursos, porque chego numa cidadezinha, aí eu vou construir uma escola aqui, eu vou trazer... O camarada não tem condições, rapaz. Ele sabe que ele tem que fazer umas emendas parlamentares, ele sabe que ele tem vários municípios também, ele não vai ter condição. E o povo aceita isso, ouve isso. Né? Para isso, para que esse projeto vá à frente, entrar no poderdovoto.com.br. Muito obrigado, viu, Francisco? Obrigado, eu que agradeço a atenção de todos, viu? E espero que todos sintam a mudança com esse poder, com esse projeto. A gente agradece a você pela audiência e esperamos uma próxima oportunidade. Até mais.